família. Mas quando o homem se separa da mulher e deixa os filhos sobre o encargo dela, ele coloca sobre a mulher um jugo que não lhe pertence, que é o de comandar. E quem foi chamado para comandar é o homem. Consequência disso, filhos que não tomam decisão. Por quê? Porque a mulher não foi feita para tomar decisões. Não que você não tome decisões, minha irmã, mas a mulher não foi feita para comandar o lar, para dar a direção. O homem, ele já tem, até mesmo a visão do homem é diferente da mulher. Tem até uma palavra, pode falar, pastor. Até mesmo, só complementando aqui, até mesmo porque se você for ver, a essência do homem, ele é racional. Então a essência da racionalidade é, como vocês falaram, direção, é o mandar. E a mulher é o emocional. Eu pelo menos, quando eu estou com o meu emocional abalado, eu não consigo tomar algumas decisões que normalmente o homem, ele não tem isso. Uma palavra interessante, só complementando o que eu falei, é a submissão. A Bíblia pede que as mulheres sejam submissas aos maridos, mas submissão, se você for analisar a palavra, ela define tudo. É uma missão dentro de outra missão. O homem tem a missão, a mulher tem a submissão. Uma missão dentro da missão do homem, ela é a ajudadora. Meu amigo, é muita coisa boa, não saia daí já já. Já já a gente vai voltar, mas antes, negão, vamos dançar, negão? Vamos dançar? Vamos que vamos. Então vamos dançar. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Vamos dançar na chuva. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer que eu preciso, Pai, comigo. Eu preciso do Senhor, Deus da minha vida. É isso aí, galera, já estamos de volta aqui com Verdade Prática, aqui pela Rede TV, canal 29, agora pela Rede TV. Também estamos no rádio de segunda a sexta às 10h30 da manhã com Verdade Prática. E hoje o primeiro Papo VP com essa galera abençoada e o tema é sexualidade. Boa noite a todos. Bem, eu gostaria de saber, pastora Marina, é você mesmo. Eu gostaria de saber, você acha que o tema ainda sexualidade ainda é um tabu nas famílias? Hoje em dia está tudo mais moderno, mas você acha que ainda está sendo muito difícil as famílias tratarem desse assunto? Ainda é o que não deveria ser, né? Mas ainda é, a gente ainda observa, né? A gente ainda percebe que muitas famílias têm uma resistência em falar com seus filhos sobre sexo, sobre sexualidade, e isso não é legal. Não é legal, porque implica na formação, né? Implica agora, na formação. E se o pai e a mãe não falam em casa, ele vai escutar lá fora de forma pervertida, de forma errada e de forma contrária ao que a Bíblia diz. É interessante, estavam falando agora há pouco, pastor Jean, no primeiro bloco, a respeito de jovens, o que acarreta no jovem, no homem, rapaz, sexo masculino, o que acarreta na vida desse jovem, essa má, vamos chamar como má formação? Olha, desde o início da história da humanidade, sempre o homem tentou fazer um negócio que eu considero um dos maiores pecados, um dos pecados mais antigos, que é a transferência de culpa ou de responsabilidade. Os pais às vezes não informam o filho porque eles querem transferir a responsabilidade para alguém, né? O homem e a mulher comeram o fruto da árvore. Quando Deus perguntou: o que você fez? Foi a mulher que tu me deste. A mulher, por sua vez, olhou, foi a serpente. A serpente disse: opa, não tenho para quem transferir a culpa. Então sempre houve essa transferência. E os pais hoje têm feito isso, têm transferido a responsabilidade do ensino para os professores. Daí, como o professor também não dá uma resposta satisfatória, ele vai procurar com um coleguinha dele, com um amigo dele na escola, que muitas vezes já está com uma vida destruída, uma vida toda errada, cheia de erros constantes na vida dele, e ele vai aprender errado. Esse aumento de mães solteiras no Brasil, isso é algo extraordinário, né? Em Castanhal não é diferente. Não. O que acontece hoje com o jovem estudante, o jovem que está ali, a mãe está batalhando, o que acontece no comportamento desse jovem? Exatamente.
Eu volto para aquele texto que eu falei que, filho meu, não esqueça dos mandamentos do teu pai. O pai, ele é responsável por ensinar o menino a encarar a vida. Então, se não existe a presença do pai na família, o menino ele vai ser o quê? Inseguro, imaturo, vai sempre deixar as decisões para tomar depois, e por causa disso vai começar a trabalhar mais tarde, porque ele vai sempre pensar que ele não está preparado ainda. Uma das características que eu aprendi com o meu pai desde muito cedo é não ter medo. Jean, o máximo que pode acontecer é não dar certo. Então meu pai sempre dizia, Jean, vamos fazer, vai dar certo. Ele sempre criava, sempre dava uma solução. E meu pai foi exemplo na minha vida. Agora, eu vejo muitos jovens na nossa escola, no dia a dia, que realmente não têm coragem de encarar. Às vezes começam a trabalhar com 28 anos, com 30 anos. Pastora Marina, as mulheres hoje, as meninas, né? As meninas, vamos dar um exemplo aqui. Uma menina criada sem pai, né? Uma menina criada sem pai, que ela está criada com a mãe. Está usando muito esse exemplo porque não é que toda família seja assim. É que hoje, infelizmente, é o cenário no Brasil. Hoje é um cenário. Então você que está me vendo nesse momento, pode ser a sua situação. E uma menina que tem seus 15 anos, que vai crescendo com o cuidado da mãe, e quero até ressaltar que as mães estão de parabéns, que eu conheço muitas mães que arregaçam as mangas, meu irmão, e, ó, e conseguem ter a provisão do lar, conseguem levar o sustento, dar a educação, só que sempre vai faltar algo, porque, como estamos falando agora há pouco, a mulher, a figura feminina não tem aquilo que Deus deu para o homem. E a mulher, é interessante, ela se entrega mais rápido ao sexo. Como é que funciona isso, pastora? A mulher, ela vai também, né, precisar dessa figura masculina, né? E quando ela não tem isso em casa, ela acaba procurando isso fora. Ela vai amor que falta, né? É o amor que falta, exatamente. Segurança. No caso, a segurança, aquela autoridade, né? Como diria o nosso pastor Alan ali, a pegada. Mas é o que falta, né? Então a mulher, ela vai procurar isso aonde? Fora. Nós vemos, por exemplo, judeus. Judeu é um povo bem sucedido. Mas judeus, para quem é criado no judaísmo, ele senta na perna do pai, ou fica, é um modo de falar, e o pai ensina a Torá, não é isso, Jean? Ele ensina a Torá, e ele vai, meu filho, esse é o teu povo. E nas meninas a mesma coisa, elas nascem, elas crescem, na verdade, com aquela afirmação de mulher, que eu vou ser uma dona de casa, que eu vou ser uma auxiliar idônea, o meu marido é um provedor, mas eu vou ajudar também. É isso que a Bíblia fala. A gente vê isso no judaísmo, por exemplo. Então, essa afirmação, Jean, isso é o resultado de uma boa formação de uma sexualidade, não é? Com certeza. Um exemplo fora do judaísmo muito interessante que eu ouvi um dia desse é que você vê um número muito reduzido de casos de, por exemplo, indígenas efeminados, indígenas que pendem para o homossexualismo ou que têm crise de identidade. Por quê? Porque desde cedo o papai indígena já leva o seu filho para caçar, ou seja, o filho já vê o exemplo do pai, o pai cuidando dele, mostrando como usar a flecha, como usar o arco, como usar a lança, e ele já sabe, ele já se afirma, e o pai diz, muito bem, você pegou o peixe corretamente, você caçou junto comigo, foi muito bom. E isso é muito, muito interessante. Meu pai fazia isso comigo desde criança. Quando ele ia cortar uma tábua, ele me levava junto. Ele ia pregar um prego, eu tinha que segurar a tábua para ele. O judeu, o filho já cresce aprendendo com o pai desde jovem sobre os heróis. O judeu, ele tem muitos heróis, Josué, tudo mais. Quando ele cresce, chega aos 12 anos, ele passa por um processo chamado Bar Mitzvah, que é filho do mandamento, onde ele se torna homem muito cedo. E nós vemos esse exemplo também na vida de Jesus, quando Deus, né, afirma, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então a afirmação do pai na vida do filho, na vida da filha, é uma base que é fundamental para uma... Que vai formar a sexualidade da filha, né? E do filho também, né? E olha só, recebemos uma pergunta aqui, meu Deus do céu, que pergunta, hein? Eu quero saber o seguinte, vão perguntar, a plateia tá aqui, vai perguntar ou quer que eu pergunte?
É isso que eu quero saber. É uma pergunta muito abençoada, vai gerar uma polêmica aqui, mas nós vamos responder, não vamos não, pastores? Em nome de Jesus. E olha só, tem muito mais coisa, mas só no próximo bloco, tá certo? Para a nossa alegria, negão! Para nossa alegria, para nossa alegria, comigo, para nossa alegria.